No cair da tarde de 28 de fevereiro de 1963, os céus do Arizona testemunharam um evento que desafiou o entendimento humano. Uma nuvem, com um formato inusitado, capturou a atenção de uma nação inteira. A renomada revista Life a descreveu como uma alta nuvem cercada de mistério, imortalizando-a nas páginas da história. Agora, mais de 6 décadas se passaram. Para a maioria dos cidadãos americanos, o frenesi em torno dessa nuvem foi curto, perdurando por poucos dias de curiosidade. No entanto, para um grupo seleto, a imagem eternizada pela Life continua a ecoar, gerando debates, reflexões e até mesmo uma relevante admiração religiosa. Estes são os membros da mensagem, devotos seguidores dos ensinamentos de William Branham. Para eles, essa nuvem transcendeu o mundo natural, tornando-se um sinal de vindicação divina para o pregador americano. Acreditam com fervor que esse evento foi a clara proclamação de Deus, elevando o irmão Branham à estatura de profeta. Junte-se a mim nesta jornada de descoberta, onde exploraremos os mistérios por trás dessa nuvem enigmática, mergulhando nos corredores da fé, convicção, história e ciência. Prepare-se para desvendar os segredos que perduraram por décadas, enquanto nos aproximamos da verdade sobre esse incrível acontecimento. Se levarmos em conta todos os mais de 30 anos de ministério de William Branham, nenhum evento foi tão espetacular e relevante quanto a famosa nuvem. Isso porque tal fenômeno, segundo Branham, ia além de apenas um evento natural, mas carregava consigo uma motivação divina. O pregador conta que foi naquele 28 de fevereiro que anjos desceram até ele para o revelarem os segredos contidos no livro de Apocalipse, e que aquela nuvem foi um sinal deixado pelos anjos ao descerem e subirem ao céu. Apesar da grande relevância do evento, demorariam mais de 90 dias até que Branham o comentasse pela primeira vez, mas de forma simplificada. Porém, foi apenas em 23 de junho, quase 4 meses depois, que a história foi pela primeira vez detalhada, na mensagem Parado na Brecha. Durante longos 10 minutos daquela pregação, o irmão Branham tenta detalhar o máximo possível aquela experiência fantástica. Dentre os inúmeros detalhes que ele menciona, alguns são mais relevantes. Nos parágrafos 81 e 82, ele afirma categoricamente que o evento ocorreu logo após ele viajar a Houston para salvar um garoto da cadeira elétrica e que os anjos na pirâmide trouxeram para ele a mensagem dos selos. Além disso, ele deixa claro que ele estava exatamente abaixo da nuvem divulgada pela Life no momento em que ela foi fotografada. No entanto, após uma rápida análise das palavras do profeta, uma pergunta intrigante surge nesse ponto da história. Entre 28 de fevereiro, data da suposta visita dos anjos naquela estranha nuvem, e 1º de junho, data da primeira menção sobre o evento, o irmão Branham já havia pregado 15 sermões e 93 dias já haviam passado. Por que ele nunca mencionou a nuvem e o encontro com os anjos antes? É óbvio que um evento dessa magnitude na vida de um pregador seria noticiada por ele instantaneamente para seus fiéis, mas por algum motivo desconhecido, o irmão Branham não relatou esse acontecimento com velocidade, demorando mais de 3 meses para relatar o evento pela primeira vez. Entretanto, há uma pista que pode explicar o motivo da demora do irmão Branham em falar sobre o assunto. O evento do dia 28 de fevereiro ocorreu em uma pequena cidade de menos de 20 mil habitantes à época. Sendo assim, poucas pessoas presenciaram pessoalmente tal aparição. Foi só em 17 de maio, quase 3 meses após o ocorrido, que a imagem da nuvem tomou proporção nacional quando foi publicada na renomada revista Life.
Foram 2 semanas após a publicação do ocorrido nos noticiários que Branham relata o fato pela primeira vez. Será possível que ele não estivesse abaixo daquela nuvem na tarde de 28 de fevereiro, mas que tenha somente tomado conhecimento do assunto meses depois, após ler a revista Life e se aproveitado disso? Para entendermos se essa suspeita tem fundamento, precisamos desenhar a linha do tempo dos fatos. Alguns dias antes da aparição da nuvem, Branham viaja para Houston a fim de salvar um garoto de ser executado na cadeira elétrica. Em 28 de fevereiro, a nuvem de formato incomum aparece sobrevoando Flagstaff, no Arizona. Entre os dias 17 e 24 de março, o irmão Branham prega 9 sermões sobre os selos, mas não menciona nenhuma vez o encontro sobrenatural com os anjos, supostamente ocorrido 3 semanas antes. Em 17 de maio, a revista Life publica as imagens da nuvem e o evento se torna de conhecimento público nacionalmente. Em 1º de junho, William Branham conta pela primeira vez sobre a nuvem de Flagstaff, mas não conta muitos detalhes sobre o evento, o detalhando apenas em uma pregação de 3 semanas depois. É extremamente difícil de entender porque o pregador demoraria mais de 3 meses para contar um fato tão impactante quanto esse. Além disso, não há explicação para Branham ter pregado sobre os 7 selos sem mencionar que aquilo era uma revelação divina, proveniente de um encontro sobrenatural com anjos naquela estranha nuvem. Porém, essas pontas soltas na história não servem como provas de que Branham não tem relação com a nuvem. Para entendermos se Branham estava debaixo daquela nuvem triangular, precisamos desvendar a linha do tempo. O irmão Branham estava em Flagstaff naquele 28 de fevereiro? Uma das grandes pistas para entendermos se é possível que Branham realmente não estivesse debaixo da nuvem e, portanto, teria mentido sobre essa história, foi dada justamente pelo pregador na mensagem Parado na Brecha, que vimos ainda há pouco. Ao contar sobre o caso, ele aponta claramente que a visita dos anjos naquela nuvem ocorreu em uma viagem de caça que aconteceu imediatamente após ele estar em Houston para salvar um rapaz da cadeira elétrica. Por sorte, sabemos exatamente quando isso ocorreu. Good evening to Houston. I certainly deem this a great privilege of being here again tonight in Houston. It's been many years since I've had the privilege of being here. And I've been sitting listening tonight to each of these speakers. And the other day when I had arrangements made for something else, another place, and I knew that those children were facing death, I thought if something would happen to those children, I would never forgive myself of not coming here to give my opinion and doing all that I could to help this mother and father and of these children and to do all that I could for the saving of their lives. Essa pregação ocorreu em 4 de março de 1963 em Houston. Nela, claramente vemos o irmão Branham contar que está na cidade para ajudar uma família a salvar seu filho. Se mesclarmos essa pregação de Branham com os fatos contados por ele na mensagem Parado na Brecha, fica óbvio que foi após essa viagem que ocorreu a viagem de caça com Fred Saltman, onde o evento sobrenatural da nuvem ocorreu. Porém, como já apontamos diversas vezes anteriormente, a nuvem ocorreu em 28 de fevereiro, cerca de uma semana antes. Ou seja, é impossível que o irmão Branham estivesse de fato debaixo daquela nuvem. A linha do tempo construída por ele é impossível. Apesar dessa informação parecer estranha e incoerente para os membros da mensagem no Brasil, já é considerado um fato pelos fiéis da mensagem nos Estados Unidos que o irmão Branham não foi completamente honesto ao contar a história da nuvem. Em terras americanas, a grande maioria dos crentes da mensagem sabem que, diferente do que Branham contou,
ele nunca esteve debaixo daquela nuvem. Durante os anos 80 e 90, Rebecca Branham, filha de William, junto ao seu marido George Smith, dedicou-se à criação de conteúdo para espalhar a religião de seu pai. Em um desses materiais, a revista Only Believe, ela trata de contar sobre a história da nuvem e acaba oficialmente desmentindo seu pai. Na revista, ela afirma categoricamente que nenhuma das testemunhas que estava junto ao seu pai na viagem de caça viu aquela nuvem. Quem descobriu sobre a foto da Life, primeiramente inclusive, foi Gene Norman, que acompanhou Branham naquela viagem e que claramente não sabia nada sobre a nuvem até aquele momento da publicação da revista. Rebecca, inclusive, menciona categoricamente o momento em que seu pai tomou conhecimento sobre aquela nuvem. A edição de 17 de maio de 1963 da revista Life continha uma foto em comum, e a primeira pessoa a perceber isso foi o irmão Gene Norman. No domingo seguinte, ele mostrou a revista ao seu amigo. "Irmão Branham, você já viu algo assim?" ele perguntou. "Eu acho que você percebeu que isso está na forma de uma pirâmide." Foi a única resposta que ele recebeu na ocasião. Mas alguns dias depois, em 1º de junho, o irmão Branham percebeu a significância da foto. Falando para um pequeno grupo de pessoas que se uniram na casa do irmão Tom Simpson, ele explicou: "Eu olhei a foto e ali estavam aqueles anjos tão claro quanto se pode ver. Eu olhei para ver quando era, e isso foi 1 ou 2 dias antes ou depois que eu estava lá." Essa frase do pregador aparece na primeira pregação onde ele menciona a nuvem. Ela comprova que ele sabia que não estava debaixo da nuvem e que criou essa lenda posteriormente ao perceber que havia uma oportunidade ali. Porém, mais uma mentira é contada pelo dito profeta. Diferente do que ele disse, a foto não foi tirada 1 ou 2 dias antes da sua viagem de caça, mas sim mais de 1 semana antes. Talvez inconscientemente, Rebecca Branham ainda desenhou a linha temporal dos eventos, oficializando numa revista da mensagem que seu pai mentiu e não estava debaixo da nuvem em 28 de fevereiro. Vejamos. 28 de fevereiro. Uma incomum formação de nuvem aparece sobre Flagstaff, Arizona, e é fotografada de diversos locais do estado. 4 de março. O irmão Branham prega no Auditório Municipal de Houston, Texas. 6 de março. O irmão Branham, o irmão Norman e o irmão Softman dirigem para Sunset a fim de caçar javalis. 8 de março. O irmão Branham é visitado por 7 anjos em cumprimento de uma visão de 22 de dezembro. Os 7 selos são abertos. Assim, já nos anos 90, a família Branham, pela primeira vez, se posicionou confirmando que William Branham não foi honesto ao dizer que estava debaixo daquela nuvem em 28 de fevereiro. Afinal, a suposta visitação por anjos ocorreu em 8 de março, mais de 1 semana depois. Além da família Branham, outros importantes personagens da mensagem já vieram a público nas últimas décadas para confessarem saber que William Branham nunca esteve debaixo daquela nuvem. Um dos exemplos é o pastor do tabernáculo de Tucson, a partir da década de 60, o reverendo Perry Green. And I think there are many things in this message that we can clarify. And I'll have that prepared to start Sunday morning. And I'm going to try to write a scripture about it to clarify those things that have been misunderstood. You know, sometimes it's because people don't know the facts. It's like I was told the other day that
that Brother Branham stood there the day those angels saw that? And those angels, when they left, they formed that cloud in the sky. Well, a couple of quotes. Brother Branham talks about the white mist and everything forming, everything, him seeing it. But you know what? You got to look at it. Brother Branham was not in the mountains on February 28th. You say, well, how do you know he wasn't? Well, because he says that he never went over there until after he was in Houston. Now, if you believe what he says, then you got to know he was in Houston on March the 4th. So he wasn't there on February 28th. In the seal book, you can read in the very, very back of it, they got a picture of the cloud, and underneath there it says, this is the cloud that Brother Branham referred to throughout these sermons. Well, he don't mention it a single time. Well, even when we reprinted the seal book in red, you know what? We made the same mistake. We copied what they had said. Because I wasn't aware then of February the 28th and Brother Branham being in Houston. But I think when we learn that we were wrong, we should say, we were in error. Yes. We should clarify it. The truth is, folks, is Brother Branham did not see the cloud on February 28th. Outra importante figura a confessar ter conhecimento que parte da história da nuvem é uma lenda, foi Lee Vail, amigo pessoal do irmão Branham e pastor da mensagem responsável por auxiliá-lo na escrita do livro das eras. And he always referred to that cloud of angels as being that cloud that you see there on the picture on the wall. Well, the actual fact of the matter is that Brother Branham was in Houston, Texas, at that time, appearing before a judge, pleading for the life of a young man who actually, according to the law, should have been taken from off this earth for the callous butchery he perpetrated upon a couple when he was with a young woman whom I presume was his wife. And Brother Branham turned the sentence around. And this boy was the stepson of Kipperman, the man who took that picture, who was literally, as he portrayed himself, a foe of Brother Branham. Now, that was 2 days before the Javelina hunting season opened. So now, I asked Gene Norman about it, and he just shook his head and knew nothing. And I did not want to talk to those of whom we refer to as the deity cult. So one time, I talked to George Smith, and all George could tell me was that Brother Branham indeed was in Houston. He was not in Arizona. And this picture was taken 2 days before Brother Branham was caught up in that cloud. Dessa forma, a primeira linha de investigação, a linha temporal, pode ser concluída com uma clara determinação feita através de fatos concretos, incluindo palavras do próprio William Branham e relatos de testemunhas oculares e amigos pessoais dele. William Branham definitivamente não estava abaixo daquela nuvem. Mas estando isso claro, uma nova questão surge. Quem era o garoto na fila de morte salvo por Branham e por que o pregador estava relacionado com isso?